Cabinda wo! Cabinda wo! Na nkumbwa tata ya mwana na mpeva longo bana Cabinda mbote ya benu. Na nkumbwa tata ya mwana na mpeva longo bana Cabinda betu mekuwa. Betu melanda mambio suci na ben metubawa. Kasi nalumba bubu ya vana kwa ni mfunu ya kudila ve papa representant. Parce que Cabinda baki bana ya kia di ve. Yaki mutinu na ve, hein? Cabinda oye. Cabinda venike bana kia di. Bozali bana mawa? Oh, Cabinda oye. Eu penso mesmo que hoje a presença do papai aqui, quero dizer, é uma grande vitória para vocês. Então, a tristeza está a sair da onde? A crise, com Deus, a crise não existe. Kimbangiso ye. Com o papai Simão Kimbango, a crise não existe. Se você diz a alguém que você está em crise, ninguém vai acreditar. Porque vocês conseguiram construir uma casa assim em 4 meses e depois vão dizer que estão em crise. Kimbangiso ye. Eu penso que é só pedir. Podemos pedir com lágrimas, é verdade, mas é só pedir. Porque quem pede, recebe. Quem procura, acha. Não tem problema, Cabinda. Nossa decisão da festejar dia 25 de maio aqui em Cabinda é muito significativa. Como todos sabem, o programa era Benguela hoje. Mas como nós nunca andamos na nossa própria vontade, nós andamos e queremos andar com a vontade dos nossos pais. Então, eles decidiram que nós festejamos esse grande dia aqui em Cabinda. Eu penso sempre no sacrifício de nossos filhos, nossas filhas de Cabinda. Às vezes, quando a carne está a intervir, isso pode doer. Mas tem uma palavra, Kimbangiso ye, que Papai Fumalungu anda a dizer sempre. Nzambe afutaka na ibandelite, Nzambe afutaka kaka na suka. É só a fim que conta. Eu penso que hoje, se alguém me pergunta, Papá Paulo, você pensa que são vitoriosos? Isso, hein? Eu vou dizer não. Ainda não. A potência de Deus está a se manifestar em nós. Isso é claro.
Mas ainda não somos bem satisfeitos. Porque nós, com nossos irmãos, ainda não somos juntos. Quero dizer que a luta está a continuar. Ontem estava a conversar com o vice-governador do Cabinda, que venha me cumprimentar para me desejar boas-vindas. Eu estava a lhe contar que nós, na altura, cada ano estávamos a ir 13 vezes em Camba. 13 vezes. Mas pode imaginar qual é o sacrifício que nós estamos a fazer 3 anos durante e não podemos pisar lá. Até ele ficou muito surpreendido quando eu estava a lhe contar, porque ele estava a pensar que nós também podemos ir lá. Deus nunca mente. Como eu estou a dizer sempre, a nossa vitória é certa. E já foi anunciada há muito tempo já. Quando essa crise começou em Luanda, eu falei praticamente tudo no ano 2003, porque eu saí só no fim. Para aconselhar, para orientar, endireitar. Para que nossos filhos não se metam nesse assunto. Felizmente, eu ouvi aqui para o representante provincial do Cabinda fazer a lembrança disso. A igreja não seria assim, é verdade. Nenhum filho do Papa Simão Kimbangu pode ficar satisfeito quando o nome de nosso Deus está a ser sujado a causa dessa crise que não tem até senso. O verdadeiro quimbanguista não pode ser satisfeito. Impossível. Porque a nossa educação foi feita na base da amor. Olha as missões que nós temos. Nós devemos cumprir. Anunciar no mundo, em primeiro lugar, que Papa Simão Kimbangu, Espírito Santo. Anunciar é não só fazer declarações. Anunciar, quero dizer muitas coisas. Também mostrar no nosso comportamento que o Papa Simão Kimbangu é um verdadeiro Deus. Nas coisas que nós vamos conseguir fazer. As coisas que o mundo toda a gente que anda a estranhar da nossa igreja, porque nós somos capazes de fazer as coisas que eles não podem fazer. E isso é a sua diferença.
Anunciar no mundo que Papai Simão que manda o Espírito Santo e não só nas palavras, mas em relação também no nosso comportamento, nas coisas que nós vamos fazer ou devemos fazer. Anunciar no mundo que o dia de hoje, que felizmente também é decretado, né? Esse dia africano, né? Hoje é também o dia africano. Então, é uma coincidência estranha. Que essa data é a verdadeira data de nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, para a sua segunda vinda. É a data também que ele nasceu na primeira vinda. Isso não é fácil, porque aquela coisa que chama a credibilidade é uma coisa séria. Porque alguém acredita em ti, deve ser credível. E nós, meus pais e minhas mães, nós somos o credível. Quero dizer, nossa missão está a tornar-se mais difícil. A nossa satisfação ainda não atinge o ponto que nós queremos. Devemos trabalhar mais. Mas eu até essa marca das resoluções não ligo mais. Porque eles iludem que aquilo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nunca vão ganhar. É claro. Eu já disse isso no início. Porque Deus não pode perder. Estão a entender, hein? Que banguiço é. Nós devemos se preocupar daquilo que estou a dizer aqui. Eles são nossos irmãos, é verdade. Até vocês sabem, eu com meus irmãos, não temos nada com nossos irmãos de Encamba. Vocês sabem, porque nunca nós permitimos a vocês para lhes insultar, lhes faltar do respeito. Não é isso? Quero dizer que nós estamos a mostrar caminho para não ir em contradições com as instruções que nossos pais nos deixaram. Nunca vamos pedir isso. Gostamos dos nossos irmãos, é verdade. Carnalmente posso ficar nervoso quando uma situação acontece. Mas você me conhece muito bem. Nunca tomei uma posição para descreditar vos empurrar a faltar do respeito a eles. Porque é o dia que vou começar a fazer isso, vou abrir uma porta que nunca vou conseguir mais a fechar. E isso espiritualmente vai me custar muito caro. Pai, deixa com isso. Não estou a ver, eu estou a falar com a gente. Você está... Deixa só. Não se preocupam de nada. Tem que cumprir só aquilo que nós estamos a dizer.
Para mim, a minha presença aqui, junto com meus filhos e minhas filhas do Cabinda, é uma grande vitória para vocês. Cabinda, oiê! Cabinda, oiê! Porque Papá Santos ontem tinha uma grande inspiração. As resoluções começaram aqui. É a primeira vez que nossos irmãos leram as resoluções era em Cabinda. Em Cabinda também pela primeira vez, com os fiscais que nunca bateu como é que é? Salui? Hã? Palma. Não. Sali. Hã? Pala. Há ninguém outro que traz eles fiscais ou na família do Papa Simão Quimbao. Eu estou a acompanhar esse movimento há muito tempo. Os fiscais estavam me dizer sempre que em Kinshasa, no tempo do Papa Calambote, e todos esses jovens que hoje estão a dirigir o movimento dos fiscais, estavam a conversar muito comigo quando estavam a vir fazer serviço na nossa casa, lá no Gombe. Eles estavam a me dizer, papá, mo beco na bicho a servir, tu pensa que sali, caga na 4 categorias das pessoas. O primeiro são os papás, as mamás, nós fiscais, os papás, as mamás, a vocês, nossos papás pequenos, e na mamãe Micala. Nessa altura a mamãe Micala estava ainda viva. Mas essa lei caiu aqui em Cabinda, porque alguém do estranho, na pessoa do papá Mabize, eu até chamo papá, sou muito bom, mas para mim é só Polo. Papá Mabize se levantou aqui, no nosso lugar, para receber honra. Faquita tocar, os fiscais estão a passar, é aqui em Cabinda. Quer dizer, papá José Nguimbi, você não pode saber qual é a significação da nossa presença aqui. Mas cada coisa tem tempo dele, cada tempo também tem coisa dele. Vão entender isso nos dias que estão a vir. Vocês vão entender qual é o trabalho os meus pais estão a fazer para vós. Por enquanto, nós todos estamos a reagir carnalmente. Isso é uma grande libertação no plano espiritual. Quando meu pai me mandou aqui em Angola, eu entrei para Cabinda, eu trabalhei aqui. É por isso que estou a dizer, Papa Santo tinha uma inspiração ontem para começar a falar disso. É muito grave. Hoje Papa Paulo está de novo em Cabinda a conversar com vós, a começar a trabalhar. É como a história que está a se repetir. Hein? Que Deus nos ajuda. Vamos entender muitas coisas. Quando essa crise começou, em Luanda eu disse uma coisa. Eu sei como essa crise começou, eu sei também como isso vai acabar. Papai, Lubaki Bia Lubaki tem na Luanda.
Kimbanguiço ye. Mas quando, como somos homens, é complicado. Porque o homem não gosta de sofrimento. O homem não gosta de sofrimento. Aquele espírito do sacrifício não está mais para nós. Hoje todos querem felicidade rapidamente. Queremos receber, às vezes, para dar é difícil. É por isso nosso espírito está um bocado corrompido. Corrompido, hein? Isso. É o trabalho que nós estamos a tentar a fazer para tirar aquela corrupção que está a assolar ou abalar, não sei que palavra usar, espírito dos filhos do Papa Simão Kimbau. Nesse momento temos um espírito corrompido, muito corrompido. Somos mais inclinados nas coisas materiais, na carne. Estamos a procurar a felicidade carnal, material. O espiritual não estamos a ligar muito. Quando alguém está interessado na igreja, um posto do mandamento, do comando, quero dizer, uma responsabilidade. Se você vê à frente, tem outros interesses. A salvação não tem mais muita importância. É por isso que nós estamos a lutar, sobretudo, para evitar que essa juventude, estou a falar muito da juventude, pode receber as mensagens do Papa Simão Kimbau de maneira corrompida. Porque quem está a educar a juventude, naquele fim, se é para lhe desviar nos interesses pessoal, é perigoso para o futuro da igreja. Na linha bajeno, baeba makamya Papa Simão Kimbau, ndenge yangu ezalili. Polobi bango babiki sama. Bango batu bako simba lingomba lobi. Soki to bebi si bango lelo, lingomba ya lobi ezate. Wana pezali mayele ya muyini. To lakisa bango makamya nzame ya solo. Bazala lokola ba militante, não quero isso, que nossa juventude seja como militantes dos partidos políticos, que estão a militar por alguns interesses. É o quimbanguismo que vai salvar o mundo. Quem não sabe vai rir. Mas para nós quimbanguistas, verdadeiros quimbanguistas, é uma realidade. É uma realidade sagrada. É o quimbanguismo que vai salvar o mundo. Então, se a juventude recebe essa mensagem de maneira falsa, o futuro do mundo está comprometido. E isso é perigoso. Nós vamos pagar. Deus não é pobre. Não é pobre. Deus
Ele é muito rico. Mas Papa Simão Kimbangu já prometeu. Ficará só uma igreja só, igreja dele. Kimbangu sou eu. Nós sabemos isso, né? Ele já falou. Ficará só uma igreja. Lude que aquilo é verdade, vocês vão viver isso. Bate a ele vai secar. Mas agora estamos a ver como muita gente quer aproveitar do nome do Papa Simão Kimbangu, porque estão a ler o futuro. Aonde nós estamos a ir no futuro, como é o Papa Simão Kimbangu, é coisa lá, como é o loba maculeka, como nós somos aquele. Boie bien, Kimbangu sou eu. Alo bibi koko bia benza, vana moko mami bavene bio. Bikoko bia benza. Les 4 coins du monde, eles não me boco, né? Então, quem vai falar mais da Boko talakaka, koso de amu então wandi. Nós também andamos a cantar hinos. Oyo tango ya Papa Simão Kimbangu. É que eu ia Papa Simão Kimbangu. Vamos ver, batata não vamos. Os espíritos falsos estão a criar o Papa Simão Kimbangu. Papa Simão Kimbangu, e eu, vamos sussuter, e eu, Papa Simão Kimbangu. Estão a ver, e caca. Mas eu disse uma coisa, Kimbangu sou eu. Biso nós togo kofa. Outro na moto azal na mokolna ye. Papa mfuma longa lubaki. Oh. Tata na biso akufa gen. Koli yesu akufa ki biso pe toko kofa. Tanko biso pe batata na bino bana na bango toko kende. É o dia que Papa Simão vai deixar esse mundo. Baco local sus molimo santo e sica. Estão a ver? Espírito do homem. Kimbangu sou eu. Baco lugar molimo santo musus vão criar outro. Estão a ver? Holanda batuana te. É o espírito falso. Esse é anzoto. Ele que anabiso likolo ya bokonzi ya tata Kimbangu tokolonga ya solo bokonzi se mokwe kotambwisa mabota maso awose Kimbangu mokonzi. Kimbangu isso ye. Estão a ouvir isso hino? Bokonzi se mokwe. Não estão a falar da mokonzi, porque a carne passa, mas o espírito fica. Estão a entender? Hein? É que meu avô do Papa Paulo que está a falar aqui. Papa Simão Kimbangu já faleceu? Não. Oh, mas falam verdade. Kimbangu isso é. Mas por que andamos a festejar dia 12 de outubro? Quem morreu nesse dia? Kimbangu Suye! Meu Papa Simão Kimbangu akufa aquele 12 de outubro de 1951, não? Hein? Estão a ver espírito falso, nem basou salabiso. Hoje tem que chutar outro. Eles não são Kimbangu. Kimbangu é só um. Estão a ver? Espírito fértil do mal.
do diabo. Está a girar sempre para imaginar as coisas. O dia que Papai Simão vai deixar esse corpo, vamos procurar alguém de outro para nós. Isso é um novo Kimbangu, é ele que tem tudo. Está a ver? Para afastar os outros. Mas ele que anabiso, licolo e aboconzi a tata. Estão a falar do reino do Papai Simão Kimbangu. Boconzi. Moconzi não, Moconzi é uma pessoa, mas o Boconzi é um reino. Esse reino do Papai Simão Kimbangu fica de vez eternamente. Nós vamos passar, vamos deixar esse mundo. Mas Kimbangu nunca vai morrer. Nunca Kimbangu vai morrer. Muita gente deixaram essa igreja. O dia que Papai Nkuluntu morreu. Pior, mas quando Papai Fumalongo deixou esse corpo. Porque o espírito dele não estava bem preparado para preparar que o limo na banhoia falso, na Batiamabé, que são falsos. Tem que acompanhar bem aquilo que nós estamos a dizer. Era um choque. Era um choque. Mas isso também é uma lição para nós. Tata Simo Kimbangu akokufate. Kimbangi soye. Kabinda wo. Bokonzi na elike na biso likolo ya bokonzi ya Tata Kimbangu. Tokolonga ya solo. Bokonzi se mokwe kotambusa mabota maswa ose. Nossos irmãos podem dizer, Papai Simão Kimbangu que é ele. Mas o dia que vão inventar mais, está a ver? Homem é limitado. Espiritualmente não avança. Mas Papai Simão Kimbangu nunca foi na cadeia. Papai Simão Kimbangu nunca morreu. Vocês sabem isso? Oh, Kimbangu soye. Me parece que não, vocês também, hein? Oh, Papai Simão Kimbangu está onde? Oh, Kimbangu soye. Mas quem está a falar com você? Você sabe isso? Mas é perigoso. Bako bomabi não é? Bako bomoni bakomisie Simão Kimbangu moni. Estão a ver, hein? Espírito falso. Estão a ver? Porque aquele sangue. Papai Simão Kimbangu akokufate. Molimo sando aye. Papai Mfumalongo na maluba na ye. Ele falou tudo. Papai Simão Kimbangu ndenge bayoka na kinankolo isso. Olha as palavras do Papai Mfumalongo. Ndenge bayoka na kinankolo isso akobota até. Só que nkolo isso abota aqui. Papai Simão Kimbangu alinga iko yate. Kimbangu soye. Kasi bayoka na que Papai Simão Kimbangu mutakobota. Pamba te mulimo musanto mutakotikala na biso, libela na libela. Estão a ouvir? É isso que nossos inimigos não estão a querer ouvir. Estão a entender? A coticala na biso libela na libela. Então nós não vamos reinar. Sempre aquela família. Na ibisaki bino na wizi bakonza wizi logo ba ibisaki ngai não. Balbinanga, vossos irmãos viram aqui nos visitar, mas ficaram muito nervosos. Eles disseram que são de acordo que a designação do chefe espiritual da igreja Kimbanguista seja feita de maneira sobre a inspiração divina. Isso nós queremos. Mas por que só nessa família? Estão a ouvir, hein? Kimbangu soye. Está a ver? Quero dizer, estão a querer tirar
Pona nini kakalibota wana mutu fez la mukonzi. É ali que tem problema. É quando ele explica isso, algumas autoridades entendem isso bem, porque não é a mesma lógica. Porque tem uma base da lógica que nós andamos a refletir. Um administrativo, você não pode lhe dizer isso. Vai dizer, mas por quê? Se na família não tem alguém que é competente, podemos levantar fora para meter. Tem que procurar alguém que tem competência. Que imbanguisuye. Português milai kobima. Na francês milai kobima. Tá vendo? Mas você pediu a vontade de Deus? Você perguntou a vontade de Deus? É isso o problema. Batata na mamãe. Também o pior chefe, que mbanguiçoye. Parce que eu disse sempre que tem duas maneiras de ser chefe. Na kibokonzi ezali mibale, na sina lobele kili kamwana. Ezali, kozala muumbu ya kibokonzi. Muumbu ya kibokonzi. Ya mibale ezali kimokonzi ya buumbu. Kimbangisoye. Tem que acompanhar muito bem. Kimoumbu ya kimokonzi é mokonzi ya kimoumbu. Moumbu quer dizer escravo. Escravo. Você é escravo com nossos pecados. Algumas pessoas são escravos de adultérios. Algumas pessoas são os escravos de roubos. Algumas pessoas são os escravos. Somos cada um escravo de alguma coisa. Nossos pecados. Mas também tem escravo de autoridade. Que gostaram isso. Kimoumbu ya kimokonzi. Isso se manifesta como Kimbangisoye. Então, isso se chama protocolo. Papa Constantino, desculpa, Papa não está a tocar teu trabalho, mas vou pegar isso muito bem. Para que um chefe seja um bom chefe, seja respeitado, seja considerado, tem uma coisa que se chama o protocolo para levantar poder, tudo isso. Mas é só uma ilusão. Kimbangisoye. Porque esse protocolo diz o chefe não pode aparecer sempre perante a gente que ele está a dirigir. Estão a ouvir, hein? Muita gente também na igreja, às vezes, andam a dizer isso. Um chefe não pode ser assim, sempre a conversar com o povo. O chefe deve ter um tempo que ele não pode aparecer. Isso tudo se chama protocolo. Um chefe tem tempo. Ninguém pode ver um chefe diretamente assim, vai ver o chefe. Tem que pedir uma audiência, esperar, o chefe deve programar, que hoje vai receber 10 pessoas, uma pessoa cada hora, como eu, amanhã vou ser recebido, cada um, hora dele, quanto tempo vai demorar a audiência, quanto, tudo isso está tratado, é protocolo. Kimbangisoye é organização. Wana babenga kango kiboumbu ya bokonzi. Porque um chefe antes de sair, vão ver como está vestido. Assim não dá. Tem que mudar. Hoje, chefe, recebemos uma informação. Chefe não pode sair hoje. Fica em casa.
Kimbangiso ye. Oh, non so boko malili. To yebi yango beto yebite. Kimbangiso ye. Fica em casa, não sai. Você também fica lá. Tá vendo? Isso se chama escravo da autoridade, do poder. Mas tem outro que boconzia boumbo. Quer dizer, ele é um chefe escravo. Que boconzia boumbo. Bomoni e ba. Ah, papá, estou no hospital. Minha mulher tá a dar parto. Pai, é difícil. É complicado, papá. Tem que arranjar. Muito obrigado, Consolo. Vamos arranjar, muito obrigado. Quero dormir. Crrr, papá, estou na buengas. Não estou a conseguir dormir. Ah, papá, ajuda-me. Muito obrigado. Vamos acompanhar. Quero dormir. Kimbangiso ye. Mas na Kiboumbo e a Boconzi isso é impossível. Vamos arrancar o telefone, não pode. O chefe deve dormir para ser em forma amanhã. Vai trabalhar. Desliga o telefone. Isso é protocolo. Estão a ver? É muito complicado. E nós somos o maior mau-chefe que está nesse mundo. Nossa família. Banana batata na biso. Pode ser doente. Papam culunto, papam fumalão na cama. Até você ter medo. Papai não vai chegar até amanhã. Muito doente. Você é preocupado. Mas alguém vai vir lá fora. Eu devo ver, papá. Papá, mas o papá está doente. Mas eu, não é. Vamos entrar no quarto. Papá tem, papá é tal, mamãe é tal, que está lá fora. Deixa ver. Até ele próprio não está conseguindo se levantar, mas a levantar a mão para tocar, para, tá vendo? Nós não somos o chefe. Nós somos o chefe, nós. Todos a condite. Eu disse isso sempre. Nós não somos chefe. Até o motivo da rir, ao invés, sua grandeza. O chefe espiritual adjunto da igreja que isso é para outro que não entende nossa lógica. Porque não vão entender. Ele é chefe, mas de comer. Porque é inteligente é muito reduzido, como estou a dizer esse dia. Mas vocês entendem. Kimbangiso ye. Natuna kangumi konyoso. Biso tozali ba konzina bino? Somos vosso chefe? Oh, mas como é não somos? Então papai não é chefe, então vou descer já. Então esse lugar não é meu. Porque não sou chefe, porque estou a falar aqui, todos estão a ouvir. Kimbangiso ye. O papá Paulo é quem? Muito obrigado. Essa apelação que nós gostamos, que nós queremos. Tá vendo? Porque nenhum papá vai dar tempo a seu filho. Nenhum papá não vai querer ouvir seu filho que tem dificuldade. Nenhum papá que vai. Tá vendo? Nós não somos o chefe. É isso a diferença. Batata não vai mamar. Você pode nos tocar a algum momento. É vosso direito. Batata não vai mamar.
Isso é muito importante. A corrupção do espírito. Devemos lutar muito para evitar isso. A modernidade não pode corromper nosso espírito. Espírito é o mesmo. É Deus. É Deus que inspira tudo. Ontem, nossas igrejas estavam a rezar só nos ramos das palmeiras. Isso, hein? Mandalala. Então vamos a cultuar assim. Que seja Kinshasa, Matadi, Boma, Moanda aqui. Só que o cotinho da quando na pessoa caca é Mandalala. Mas hoje podemos construir. Hoje, estou a ver uma casa assim bonita. Que isso na altura era as casas para chefe de Estado. É isso. E isso deve corromper meu espírito. Essa casa? Kimbangi Soye. Porque é moderna, tem ar-condicionado, tem tudo. Vai corromper meu espírito? Meu espírito fica na mesma. Está vendo? É a modernidade, mas no serviço do espírito. Mas nós somos mais no tempo do 1921, onde a igreja cresceu, mas cresceu como? Igreja cresceu como? Espiritualmente ou materialmente? É isso a pergunta. Kimbangi Soye. Vamos falar do crescimento da igreja. A igreja cresceu? Estão a ver, hein? Kimbangi Soye. Igreja cresceu? Kimbangi Soye. Igreja cresceu, hein? Ninguém quer mais responder. Kimbangi Soye. Tem mais gente agora, é verdade. A multidão das pessoas. Bandimi vai comer mingue. Totongi para logo mingue aqui toco. Mas a igreja cresceu? Nesse momento, não sei se posso assumir isso. Lingombe zelaki kitoko zelaki munene tanto zaki ko sambla na mandalala. Lobana tanto zaki ko sambla na mandalala na sikoyo. Igreja era mais forte agora ou antes? Quero dizer que não crescemos. É grave então. Kimbangi Soye. Cuidado. Porque hino do Papão Fumalongo também está a vir a confirmar isso. Só que totali. Bandiminangai bazali ebele. Nzokande bandiminangai bazali mingite. Está a ver? O número é maior. Mas os verdadeiros quimbanguistas são só pouca. Está a ver? E vamos falar que a igreja cresceu em termos de quê? Estão a ver? Estamos a perder muitas coisas. Estamos a deitar no caminho. A causa da modernidade. Mas essa modernidade é no serviço do espírito.
ou no serviço dos nossos corpos? É a grande pergunta sobre a qual nós devemos meditar. Então, colhe no molimo ou bem caca na nzoto. Se a administração está no serviço do Espírito, então vamos crescer. Se o protocolo está no serviço do Espírito, vamos crescer. Se as finanças estão no serviço do Espírito, vamos crescer. Se os coros, os grupos, os movimentos, as associações são no serviço do Espírito, vamos crescer muito. Mas o contrário é complicado. A salvação é difícil, batata no mamãe, muito difícil. Esse hino, só que total bandibi nangai bazali ebele, nzokandi bandibi nangai bazali mingi te, me dá muita pena. Porque no momento de escolha, vai ser um momento muito difícil. Portanto, a vontade dos papais é que todos nós conseguimos o reino do céu. Vamos todos meter no serviço do Espírito. Muitas coisas que estão no corromper. Tem que lutar com isso. Na batata Simone Kimbangu, ficamos firmes na nossa fé. Porque é só a fé que vai salvar esse mundo. Não é nossa inteligência. Porque Deus vai fazer tudo no nosso lugar. Se nossa inteligência é no serviço de nossa fé, de nosso espírito, ali vamos convencer 2 vezes mais. Kimbangi soye. Lokuikilu. Tukala yemino que afuana, lokuikulu. Porque aqui dentro tem muita gente que são falsos. Kimbangi soye. Desculpa, hein? Eles também sabem que são falsos.
Um dia estava a conversar com meus pais na Ponta Negra. Eu estava a falar da comedianos. Hã? Comedianos. Kimbangue soye. Um quimbanguista não pode ser comediano. São duas coisas que são na oposição extrema. Mas você no coração não acredita. Você é comediano. Nunca vai entrar no reino do céu. Porque é falso. Quando alguém honesto está a procurar a saber, está na procura da conhecência, está a rezar, está a esperar, que é o que também. Deus não gosta os hipócritas. Nzambe alinha ba hipócrita. Enemy Nzambe número 1 é a hipocrisia. Quando está a dizer uma coisa, está a pensar em outra. É você próprio que está a se enganar. Não preciso da salvação, nunca vai ser salvado. Quem tem coração puro, que pode perguntar, que está a procurar a saber, está a dar perguntas, que está orientado. Cada coisa tem tempo dele. Nós todos, é verdade, não podemos acreditar no mesmo tempo. É isso a reação que nossos pais têm hoje. Os papais estão a nos olhar. Bakimbangue se basaba hipócrita. Tô pensando que o Congo se cacico talma cambasali. Estão a ver? Eu ando a contar essa história muitas vezes, mas que Mateia Tatawana me tocou muito. Mwana na biswa zalaka na América, mwana papa nzinga kintsukulu. Papa papi azapiegos boyebiekaka. Ele entrou numa confusão terrível, porque toda a sua família praticamente são no resoluções. Ele estava na América, estava a receber muita pressões. Porque estavam querendo lhe levar no 3. Pai dele estava a ligar, a fazer pressão. Os irmãos dele, irmãs. Um dia, pai dele lhe ligou. Depois de conversar, passou o telefone no Papa Zaco. Papa Zaco também não vou usar os termos que ele procurar lhe convencer. Ele ficou perturbado. Ele tomou a decisão que não vou rezar mais. Nem no 3, nem no 26. Porque foi chocado daquilo que meu irmão lhe disse. Mas quando ele ficou sozinho, ele disse, não, tomar uma decisão assim grande não é bom. Vou fazer um programa, vou rezar uma semana, vou fazer sacrifício. Quero que Deus me mostre o verdadeiro caminho. Então, ele estava a rezar. Depois do seu programa, à noite, assim, dia que ele estava a acabar, ele viu
o Papa Mfumalongo. Mas estavam no centro daquele lá em Kinshasa. Tinha muita gente. Os bambutas sentados. Mas não tinha nenhum filho do Papa, nenhum sangue do Papa Simão Kimbau. Então o Papa Mfumalongo surgiu, entrou na igreja, todos ficaram em pânico. Ah, papaiê, papaiê. Estavam a procurar um lugar, uma cadeira bonita para dar no Papa. Depois o Papa disse, deixa, para ainda. Ele perguntou, aonde estão meus filhos? Bambuta wanabafukami, balubinaye. Ah, Papa, depois da vossa saída, os filhos começaram a se comportar mal, fizeram muitas coisas negativas, então nós, na igreja, tomamos medidas para les afastar. Ah! Qual é o mal que meus filhos fizeram? Começaram a citar muitas coisas. Depois o Papa disse, eu perguntei, antes de sair eu perguntei, os bambutas, eu posso ir? Vou deixar meus filhos, vão tomar conta deles, eu posso sair? Vocês aceitaram. Agora eu saio. Logo que eu saio, vocês soltaram meus filhos. Eu ouvi também todos que vocês estão a queixar, estão a dizer que meus filhos fizeram assim, assim, assim. Vou dar uma pergunta a vocês. Você não tem filho nas casas? Aquilo que vocês estão a queixar, meus filhos, vossos filhos nas casas não estão a fazer isso? Sim, papai, eles também nas casas estão a fazer. Então, quem soltou seus filhos da casa? Estão a ouvir? Nani oya bengani mwana na ye na ndaku. Makambo bino bozali koloba bana na nga basali. Eske bana na bino na bandaku basalaka yango te? O basalaka. Nani abengani mwana na ye? E papi acordou. É esse dia que ele tomou a decisão de ficar no 26 e de resistir. Porque é o caminho da verdade, da razão, do amor, da reconciliação, da tudo. Como meus pais, minhas mães, que cada um de nós aqui ia em casa meditar sobre esse sonho, ou essa visão que nossos filhos tinham lá nos Estados Unidos. Mas caminhão sobre ali com o fundo da cabeça para justificar aquilo que vocês fizeram. Você nunca fez isso? Você lá ganhou te? Bana na bino na bandar com a pergunta do papá. Não andam a fazer isso porque você não expulsar os vossos filhos nas casas. Kakayangai nebo bengani likamote. Botica lá, papá foi. Depois ele acordou. Estão a ver? Julgamento. Homem gosta do julgamento. Embora aquele próprio não está capaz. É por isso eu estou a pregar sempre, sempre amor. Porque amor é um milagre. Amor é um milagre. Devemos todos trabalhar para o Espírito. Tosale mulimo.
tomega kotianzoto pembeni. Julgamento é humano. Mas diferença, os quimbanguistas são diferentes porque eles estão a fazer um bocado de esforço para eu sei dizer isso em francês, transcender. Porque o quimbanguista tem uma larga compreensão. Como ele sabe que ele é pecador, ele vai ser muito, muito humilde para julgar, para condenar, para fazer sofrer seu próximo. É por isso que você anda a ver, é muito difícil que você ouve que papá dê punição, papá tirou alguém do lugar, papá fez assim. Portanto, se devemos se basear no plano administrativo, jurídico, papá tem todo o poder aqui. Mas não anda a usar disso. Nunca ando a usar desse poder para tirar as pessoas nos lugares, para lhe faltar respeito. Porque isso não é importante. Não é importante para mim. Até uma distração. Eu preferisse amar o meu próximo, respeitar, entender, porque ele é homem. Se ele fez uma coisa, eu também, como homem, posso fazer. Vou ajudar para conciliar. Vou dar a mão para levantar. Para ajudar a caminhar de novo. Nós devemos ser inimigos dos pecados. Que embora somos nos pecados, mas não devemos ser amigos dos pecados. Tozalabaini amasum batata na mamãe. Porque Deus não gosta disso. Mas não quero dizer que nós vamos nos erguer em juízo para julgar os outros. É para ajudar. Nós não somos falsos. Temos um poder entre as nossas mãos. Estou usando a povoar moga munene na maboca na biso. Povoar a ueza el nini bolingo. Vale na biso, é? É amor, é só que tem capacidade, é capaz de dar. E a cozipa mabe. Cobrar ou cobrir. Cobrir o mal. Esse poder devemos usar desse poder que está na nossa disposição. Porque eu gosto de meu irmão. Está a ver? Porque as resoluções nos afastaram. E para amor, ninguém nos ensinou. Quem não fez a remarca que nós estamos a fazer mal? Ninguém. É só expulsar. Tá? É falta de amor. Porque tem interesses que nossa presença está a impedir. É por isso, vai afastar o teu irmão. Papá Simão hoje está praticamente sozinho. Então, no cerca dele não tem mais ninguém. Podemos dizer seus irmãos, mas isso
Deus, ninguém vai gostar disso. Sobretudo, Deus nunca vai gostar disso, essa posição. É por isso nós somos muito pacientes. Estamos a esperar. Porque Deus nunca mente. Yandi vou com a banubabuna nga vou que é com biandi calendo com bafui sansônico. É meu caso. Eu tenho totalmente confiança em meu Deus. E nunca vou ser envergonhado. Eu quero também que isso seja vossa posição a todos. Nunca vamos ser envergonhados. Porque estamos a lutar para fazer bem. Estamos a lutar para ser honesto, justo. Quimbanguista não tem que ser comediano. Deixa isso. Comediano é um trabalho. Nossos filhos que passaram aqui do GT, são comedianos. É trabalho dele. Porque um comediano pode ser de manhã mamamuilo. Amanhã vamos fazer outro teatro. Torna-se mamãe quitúdia. Outro dia vai ser a polícia, como a minha filha, que gosto muito, Mana Júlia, lá no GT. Mana Júlia também já jogou papel do mamamuilo, né? Ela é mamamuilo num teatro. Outro teatro eu lhe vi com tênis da polícia para bater as pessoas. Outro dia, tá vendo? Isso é trabalho de Mamãe Júlia, é comediano. Bateu basala ka filme na cinema, total ka cinema. Nome dele é quem? Tô bem acabando, ator do cinema. Mas o verdadeiro nome dele é comediano. Comediante, que faz teatro, que pode vestir a personalidade, a pessoa, diferentes personalidades. Eu dei exemplo do Mana Júlia. Alguém aqui pode jogar o papel do Papa Paulo, amanhã vai jogar do outro. Então, nós não somos assim. Um quimbanguista não pode ser assim. Devemos reagir conformemente ao nosso coração. Quem precisa de ajuda, fala que ali não estou a entender, preciso ajuda. Ali não estou a conseguir, preciso ajuda. É isso, o filho do Papa Simão Quimbangu não vai fazer parecer que ele é bom, é muito limpo. Enquanto no fundo dele é muito sujo. Isso é comediano. São atitudes dos comedianos. Um filho de Deus, como é aquela história que nos contaram no Mayombe, na RDC, quando o papá Fumalongo foi lá, um papá veio se ajoelhar diretamente. Ah, papá, manjemvo, bem manjemvo. Mono papá, manjemvo, bem quando ele vai manjemvo. Manjemvo é uma sangambila, Kimbangi soye. Até uma coisa não coloca Fumalongo. Ele papá, mas bem nem na manjemvo. Bino banzambi bat bosala yango. Bo pesa kaka permission to melana biso. Esa na uma bete bino bat bosala yango manjemvo. Kimbangi soye. Tá vendo? É honesto. Ele não é um comediano. Papa na melaka. Na melaka. Mas na língua, bo pesa lá um caco autorização na igreja. A bete matina aí. Mas é honesto, lúdico aquilo. Uma pessoa assim, que é honesto assim com seu Deus, Nzamba ko tika yete. Ako biksa aí.
Papa fumano, tata. Me biso toza bandimi, to melaka masanga te. Manje mvwana ilangu sakate pesa ka mutu, hein? O papa sayula muito découragé. Nzambe un peu. Mais a tenté. Amoni. Tango papa kena Équateur mususu aye kufukama. Papa, ngai likaya elingi kutika ngai te. Likaya fumo, cigarro, o fumo, o diamba, tudo. Tá vendo? Afukama. Nzambe na ngai salisa ngai likaya elingi kutika ngai te. E perante muita gente, ele não tinha medo de dizer isso. Mas alguém que está a chorar perante seu Deus para ser salvado, Deus dele vai ouvir, porque ele não é hipócrita, é honesto. Nós aqui estamos a beber cerveja, estamos a beber. Às vezes alguém quer te ajudar para dizer, papá, tem que ajudar meu irmão a beber. Bebe muito a cerveja, papá. Mas você às vezes vai ficar nervoso aqui, com fundo ninguém para papá. Que você próprio não pode se queixar. Está a fazer comédia na igreja do Papa Simão Kimbau. Muitos bêbados aqui, muitos bêbados. Mas não quero se queixar. Quando alguém tem coragem de vir e dizer, papá, ajuda meu irmão ou minha irmã que está a beber muito. Aqui ninguém papá. Está vendo? Mas o povo, papá, atabalobi na yete, ayebi na yeke o melaka. Então, é melhor a se queixar para pedir ajuda. Quem estava comigo no Kikolo, eu aqui maluba na luba aqui na Kikolo, hein? Quem andamos esconder nós como crentes? É louco eu, ba bomba kana isika muko mutu amuna yangote, ezali é louco eu ya mutuya. Quando alguém tem diamante dele, tem diamante dele, vai esconder num lugar onde ninguém pode ver. Não é isso? Diamante. Até vai meter, ninguém pode ver. Ou muito dinheiro. Quem vai meter dinheiro dele na sala, se todos estão a passar lá? Vai esconder num lugar onde ninguém pode ver. Porque é preciosa. Para você é muito preciosa. Às vezes nem mulher pode saber. Quando tem dinheiro, vai esconder, até mulher não pode saber. Até também marido não podem saber também. Porque as mulheres também escondem porque é preciosa. Isso é minha vida. Então, são as coisas preciosas que nós andamos a esconder. Badiama na biso to bombi, mutumoko akoki komona yangote. Então, são as coisas preciosas. Yango boko kena na mona miso anzambe. Balingi ya masumu. Alguém que não gosta do pecado não pode fazer isso. Quando ele está sujo diretamente, vai começar a se sentir mal. Porque está sujo. Porque as coisas que nós andamos a viver na nossa vida do cada dia é também uma expressão, expressões para nos ajudar. Olha aquilo. Botar lá ninguém zamba bom isso lá muito. Em 4 tempos. Quando eu quero sair para ir na minha casa, vou cair aqui. Aonde tem poeira, vou tirar
4 reações que vou fazer lá. 4. Logo que vou cair, vou olhar no lado. Na kotala pembeni só que bate vazali com secangai. Então ouvir, vai ser a minha primeira reação. Depois, na kotele manuki. Então na kotele manuki, botar a segunda reação. Na banako popular saliteo na locotinase. Kimbangi soye. Isso é a segunda. Não, é a terceira. E 4ª reação, vou começar a andar. Mwana moto bakoteke na nini? Otali. Ninguém vai ficar lá. Se alguém cai, ele fica lá, quer dizer que é morto. Ninguém fica lá. A primeira reação, a gotala batu. Só que batu vazako seca. E passei só que muita coi, muita moquila zalagazo bako seca. É isso também que estamos a fazer na igreja. Quando alguém cai espiritualmente, é sujeito agora das conversas. Para rir dele. Põe a cotonga aí, o que é? O yoki, e pare bango ba santo. O yoki, kimbangi soye. Omoni, première réaction, a kotala nan, so ki batu bazako sekaye. E so ki amoni batu bazali ko sekaye, mutu atele makano kite. Na kosi batata na bamo. A ficare muito tempo pona soni. Wana bani kotala ka batu. Mais ce qui a moni mutu a sekite, a tellement noki. A populi bilambana ye. Tira sujo. Filho de Deus, quando cai, deve se levantar rapidamente. E nós, seus irmãos, não vão rir dele para lhe dar coragem de se levantar rapidamente, de tirar o sujo e de continuar a andar. 4 tempos. Pona nini batu bakoyoka kasoni. Pona kolakisa mabena bango paske eko koma obligé ya koseka. Moto ayeko loba pasi na ya zana ngo angai nazokoka te nazoko melaka. Okomona soki mukonzi ya groupe ba yoka na kana yete a noter. Mukolo réunion eko zala, se as preparar ki lettre. Ele está fora da igreja. Ele próprio confessou que anda a beber. Alamuta, bako longola ngai soni. Bako seka ngai soni. Então ninguém diz mais, ninguém fala mais. Somos todos, tornamos todos ser comedianos. Comediante. Na biloko na biso ya talo eto bombi esika moko muta koki komona yango te to komi ba comédien. Tá ouvert? Tika tata nzame kulu yisu na tata mulimo santo bapambula maloba oyo ebota mbuma kitoko na mitema na bino na komba tata mwana pe mo santo. Amen.
Após a mensagem do chefe espiritual, começou a atividade de balaio ao Sinsan para dar continuidade dos trabalhos da igreja local. Aqui tem 101 mil. Fiscais de 51 mil. Aqui também 51 mil. Empate. $100. Fiscais 2 mil. Muna zola ko ben batatu malongo semo ni mona vena nzambe tu programu ya beto imanisi. Na butu yanti kiti tok bokelenge. Epe wizi di voene beto. Tuku yimbi didi tuku sansi mikunga. Tudidi pe madia mamoyu matuki ni mukandaku. Tubaidi pe message ampilo mumpila. Moko tukumi kamutwe mumwana mazvutale mwayo ya musaluki jampasi. Kilo atuvene beto bano babantu tomana dumpasi. Tusadidi pe saluki ya numulungi sa mama tatu mauluta mtutuma. Umu tuzolevama na beto kansi beno ke luvama na imutuko. Futula mwane no mos mbivinga mutuzingi lang mulungu wa musumbule fonda vika kanapi. Makani mameni kati mpemba kunga zambi viva diatri sa mchamanu mamu. Mbevza zo zambi beza kanapi muna lendo kyoku. Estadi ya becho alvima kukutu yetu luva mungu mamu. Kutufisa ni tsoni konzami yeto dulkonya kutumwisa ni peki adiko. Mamu mavanga mena mosmana luzo lwenu. Mintanto mitusakidi. Mintanto mitusungidi. Beta kutusosi la munzila zampilo mpila mutomu mwana mufugu ya mwini. Una beto katuna iwonga kutuzeivu kwa bentu ye kamene. Una tuzei makuiza fuku mwini mutemu mwana benu siloka lantani. Una makani moma mbivo ngahu za uzambi bibiradi atikisa mutamalu menu mpevza za uzambi peza kanapi mnalendo kenu. Pikalo banda vana berupe mabuzenzila muvutu kwa vifulu wazinyelanga. Beto pe kutusisi kodoro kodiako. Mamu mavanga mabosu kunu kubikidimu. Sambu yelukuvamu. Ye malau ye nkuma tulombe. Le muna zola kubibata tumalongo se ye mwana ye mwanda vela tulombrama osono. Amen. Na mesma noite do dia, Papá Paulo incentivou os fiéis a primarem nos trabalhos da paróquia local. Como sabemos que o papá é homem de trabalho, tudo começou na hora. Alguns já não precisaram tirar o uniforme. Até porque a Faqui combinou com a sua animação.
Papá, boa noite. Boa noite, sim, papá. Pode dizer seu nome? Eu chamo Samuel, Reverendo Samuel Quiquilho. Papá Reverendo Samuel Coguilho, queria saber de ti que impressão tem neste preciso momento. Nesse momento, conforme a orientação do nosso pai, desse trabalho que estamos a fazer, estamos a tirar a areia para embelezarmos aqui o quintal do papai. Estás feliz a fazer este trabalho? Muito feliz, né? Esse é o rendimento que nós temos. O Papa Longo disse que temos 3 coisas mais importantes. Temos o amor, os trabalhos e os mandamentos. O Papa Fumbasa tinha dito que no amor e os mandamentos é muito difícil, mas no trabalho é coisa que nós podemos desempenhar para reinar no reino de Deus. Papá, o que espera sobre a visita do Papá na província de Cabinda? A visita do Papá, conforme ele disse, essa é uma visita muito importante, porque conforme o próprio Papá disse que a vinda dele aqui, onde começou a resolução, onde também vai terminar. Para nós os cristãos, é uma grande vitória para nós, principalmente nós os angolanos. Nós sabemos que aquilo que nosso papá fala, sempre é aquilo que acontece. Como ele disse que ele sabe como começou e sabe também como ele vai terminar. Nós sabemos que, na verdade, a resolução vai terminar conforme a promessa deles. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, sim, papá. Mama Baza. Mama Banza! Wow, yangala mama, mukisalu kitavanga makwako. Nyangalele papa. Nyese ba ni miona. Porque sa credit ko Papa Paul liata bumba chiowa sa credit ko. Papa Paul makuzi vichio nyese ba ni miona. Aisha la liata nyese ba para cá. Estou muito contente. Estou muito feliz. Wow, mona tuna salu kitavanga mapipa memusala tuna Papa Paul kina kalua kakabinda. Wayati ka salu wa uno dia ka salu tomana tonda Ngeti papa tonda esben kia longo lendi kani kina kwa kunda nkaka ena samona kaka mu television kia nsangu lendi kubatumina Luis nkomo siam Luisa pamo tonda nyese ben timion Papa Paul makuza vichio Luis batasal pashal chichumone ki palban matufu wesi bumon zishonya nyese ben timion Luisan bikumon bom tumon sishal chichukuntual Mama Banza uidengi malongi ma Papa Paul kidi ambuto mena simba muna malongi mena Papa Kavene lumbu kia unu Bom, malonga mwen bani nyeze bono kuto longa eza baftu nuanga tishkota munzile zambu pato be kuzinjile zambu the symbol ile shal tanzam zinjile zintibe shuza ni tishali yang tofona be vana continue mu shal tanzam palanzam kuto sema kuto saka man tichienga pato bakama Ok, muito obrigado. Obrigado eu. Depois das atividades do Natal, a Sua Grandeza visitou o templo quimbanguista de Zangoio em Cabinda, onde foi realizado um culto. No entanto, pedimos as nossas sinceras desculpas porque os nossos serviços não obtiveram as imagens do acontecimento, mas prometemos levar até vós nos próximos dias. A Bíblia é um livro de promessas do seu início até ao fim, a começar em Gênesis com a promessa daquele que esmagaria a cabeça da serpente e terminando no Apocalipse com o juízo final e vitória dos salvos com Cristo Jesus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Amém. Até a próxima.